Vamos lá, 1h mais 15 minutos, musiquinha tocando e tá no ar o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Hoje, segunda-feira, está começando mais uma semana e hoje é o Clube do Bolinha aqui no Jornal da Difusora. Dona Kate está dando uma descansada, uma paradinha nessa segunda, amanhã volta com a gente na bancada João Coutrin, Eduardo Ericeira e Geisael Marques. Aí, peraí, daí tu confunde, Eduardo. Levanta a mão junto com o Geisael, não precisa ir. Sincronizado, então, na semana vem. Os três estão aqui, o importante é que a gente está no ar com informações dos bastidores da política até as 2h15 da tarde, tá bom? Vamos juntos, hoje é segunda-feira, muita informação para você. Final de semana, a política, você sabe, não para, né? Você vai ver no programa de hoje, pesquisa TV Guará Exata confirma que liderança de Everton continua nas intenções de voto para o governo do estado. Você vai conferir detalhes da pesquisa aqui no Jornal da Difusora. MDB confirma em ata apoio a Flávio Dino, mas membros do partido avisam que não vão pedir votos para o ex-governador do estado. O governo antecipa calendário do Auxílio Brasil, no caso, governo federal. E o Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal novamente e o Supremo diz que não vai responder ao que classificou como bravatas. PL confirma aqui no estado convenção junto com o PDT. Tudo isso agora no Jornal da Difusora. Que bom saber que você está aí do outro lado com a gente no Jornal da Difusora em sua primeira edição. 1h mais 16 minutos, 1h16. E um recado para você, hein? Vem aí o Festival Maranhense de Cachaça. Vai ter transmissão exclusiva do Sistema Difusora, é só ficar ligado. Festival Maranhense da Cachaça está se aproximando. Anote aí na sua agenda. De 28 a 30 de julho, você tem um encontro marcado aqui no Sistema Difusora. No evento, você vai encontrar fabricantes e distribuidores de cachaças locais e uma programação repleta de atrações. Mastruz com Leite, Mesa de Bar, Tom Kleber, Fernando Franco, Panda e Lucas Seabra. Continue ligado em nossa programação e não fique de fora desse grande evento. Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sind Bebidas MA, com realização Sistema Difusora, apoio Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, Fiema, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. E atenção, hein, pessoal, o evento é totalmente gratuito até 8 horas da noite. Depois desse horário será cobrado um valor simbólico para a visitação por conta exatamente dos shows, né? Grandes shows programados para o dia, tá bom? 1h18, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, a nova pesquisa TV Guará Exata foi divulgada na noite da última sexta-feira e mostra a intenção de votos para o governo do Maranhão. O levantamento encomendado pela TV Guará entrevistou 1.475 eleitores entre os dias 12 e 17 de julho e foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo MA 00040/2022. A margem de erro da pesquisa é de 3,2% para mais ou para menos, sendo 95% de confiabilidade. O Everton Rocha, do PDT, mantém a liderança com 29% das intenções de voto na pesquisa estimulada, em que são apresentados os nomes dos candidatos. Carlos Brandão, do PSB, que pretende a reeleição, aparece em segundo com 27%, seguido de Laésio Bonfim, do PSC, com 15%. Edivaldo Holanda Júnior, do PSD, com 12%. Simplício Araújo, do Solidariedade, 2%. Hertes Dias, do PSTU, 1%. E Enilton Rodrigues, do PSOL, não pontuou. Não sabe ou não responderam 9% e os brancos, nulos e nenhum somam 5%. Os entrevistados também deram a sua intenção de voto em cenários de segundo turno. Vamos conferir. Em uma possível disputa entre o Everton Rocha e o governador Carlos Brandão, o Everton seria eleito com 42% das intenções de voto contra 39% do atual governador. No cenário hipotético entre o Everton e Laésio, o Everton também sairia vitorioso com 51% das intenções de voto contra 26% de Laésio Bonfim. No confronto entre Carlos Brandão e Laésio Bonfim, Brandão seria reeleito com 48% contra 28% do ex-prefeito de São Pedro dos Crentes. Olha só, a pesquisa também avaliou também a rejeição dos candidatos e a gente confere agora.
No quesito rejeição, o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, lidera com 28%, seguido de Carlos Brandão com 20%, Simplício Araújo 20%, Hertes Dias 19%, Laésio Bonfim 18%, Elilton Rodrigues 16% e o Everton Rocha 16%. 1h mais 20 minutos, 1h20. Nós vamos aqui girar com os nossos comentaristas sobre essa pesquisa que acabou de sair, é a última pesquisa de intenção de votos para o governo do Estado. Começando com Geisel Marques. Boa tarde, Geisel. Olá, boa tarde, caros colegas, boa tarde, pessoal de casa. Eu queria que mostrasse a última cartela aí referente aos números de rejeição. Eu achei muito curiosos os números, sinceramente. Me chama bastante atenção, inclusive até a colocação do primeiro colocado. Coloca para mim aí, por favor, Tiago, a da rejeição, e também ali alguns números aparecendo empatados do número de rejeição, né? Ó, Edivaldo Holanda Júnior com 28% campeão de rejeição. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira pesquisa. Pois é. Aliás, mas na última era o Simplício, não era? Lembra que a gente Pois é, injusto, então. Era o Simplício. E até dissemos aqui que era estranho, porque é o Simplício, né? Mas me chama muita atenção, porque o Edivaldo Holanda Júnior, ele é um nome, inclusive, que tem bastante peso em São Luís. O Carlos Brandão, em segundo lugar, eu confesso que não é muita surpresa, porque, em geral, quem está no comando da máquina, quem está governando, em geral, tende a ter um pouco de rejeição mesmo ali, tá? E empatado logo na sequência com o Simplício. Mas me chamou exatamente a atenção essa troca de posição aí nessa rejeição em relação à última pesquisa. Diogo Trim. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Geisael. Boa tarde, Eduardo e a todos. Lá para o primeiro cenário, não é? A gente mostra a liderança do senador Everton e o encerramento, né, com o Carlos Brandão. São os dois que se distanciam do outro pelotão. Pela margem de erro também, a gente observa ali o Edivaldo empatado com Laésio, né, já no segundo pelotão, ali disputando a terceira colocação. Mas é mais uma pesquisa que confirma a liderança do Everton, né? Mais uma pesquisa exata que confirma a liderança do Everton. Hoje, se tivesse, né, a eleição fosse decidida hoje, iria para o segundo turno com o Carlos Brandão. E no segundo turno, o Everton também venceria aí, né, também uma disputa bem acirrada com o Carlos Brandão. Eduardo Liceira. Olá, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde, Geisael, também o John, a todos que nos acompanham. Uma ótima semana a todos, tanto que acompanham na TV como no rádio. Na questão aí, a polarização a gente percebe, né, a pesquisa mais recente envolvendo o senador Everton, pré-candidato pelo PDT, e também o governador Carlos Brandão, pré-candidato à reeleição pelo PSB. Polarização muito grande, chama a atenção também que na disputa, em um suposto aí segundo turno, caso haja segundo turno, né, isso, pelo menos as pesquisas estão indicando, o senador Everton confrontando aí contra o Carlos Brandão, o Laésio Bonfim e também o Edivaldo Holanda Júnior, que são os quatro que aparecem ali, em praticamente todas as pesquisas, né? São os quatro que aparecem melhor pontuando. No segundo turno também, um possível segundo turno, o senador Everton vencendo aí todos. Chama a atenção também da proximidade, né, entre ele e o atual governador Carlos Brandão, na margem de erro praticamente empatados, mas bem polarizado, né, bem distante aí do terceiro e quarto colocados. Chamar a atenção no possível segundo turno para esse efeito, né, Edivaldo Holanda Júnior e Laésio Bonfim. Eles estão pontuando muito bem dentro das pesquisas, já aparecendo com 2 dígitos, né, acima de 10%. Então estão pontuando muito bem, chamar a atenção para isso, para um possível apoio no segundo turno. A questão da rejeição, como o Geisel trouxe aqui, é até compreensível, não nesse nível, né? Enfim, é uma pesquisa, mas não nesse nível, mas a gente chama a atenção que o Edivaldo Holanda Júnior, ele deve ser muito bem votado aqui na capital São Luís por ter sido prefeito, mas também deve ter a sua rejeição, claro, por ter participado do Executivo Municipal, ter sido prefeito por 2 vezes, né? 2 mandatos, então isso é normal em qualquer executivo, tanto para o governo do Estado, presidência ou para a prefeitura, é normal que a pessoa tenha o seu eleitorado e também tenha a sua rejeição. Então chamar a atenção em relação a isso também. É uma eleição de 2 turnos, todas as pesquisas apontam isso. E uma coisa que eu estranharia era se o Palácio dos Leões não fosse para o segundo turno. É algo histórico. É claro que sempre uma vaga seria de se estranhar se o Carlos Brandão, por exemplo, não tivesse uma vaga garantida no segundo turno. Agora, é de se estranhar que, por exemplo, alguém com a caneta na mão, com a força da máquina e tendo feito todo o esforço que já fez nos últimos dias,
não está sequer indo para o segundo turno, de acordo com a pesquisa de hoje, na primeira colocação. Está garantindo a vaga no segundo turno? Tá, mas em segundo lugar, o que não é normal. Pela força que a máquina tem exercido, o Brandão, eu diria que devia colocar as barbas de molho. 1h mais 25 minutos, 1h25, você aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Aqui no estúdio eu recebo o sociólogo e pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Romão. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco no Jornal da Difusora. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Paulo, eu queria começar essa entrevista, os nossos colegas aqui, debatedores também, claro, vão perguntar, mas eu queria começar atualizando para as pessoas como é que está a situação do Partido dos Trabalhadores, que leitura você faz desse momento. A gente está caminhando aí, já tivemos a primeira convenção, no caso do MDB, amanhã é o PSTU que faz sua convenção, a gente já está dentro dessa janela, digamos assim, das convenções, e eu queria que você atualizasse a gente sobre o Partido dos Trabalhadores nesse exato instante e a tua leitura em especial, particular, sobre esse momento. Assim, pelo calendário eleitoral posto, né, os partidos começam agora o processo de convenção. E o que é a convenção? A convenção é para homologar os resultados do trabalho partidário, das articulações, de tudo que se consolidou enquanto pretensão de candidatura. A partir da convenção, todo mundo é oficialmente candidato. E no caso do PT, está previsto agora para o final do mês a convenção. Todos sabem que o PT aprovou a aliança com o PSB aqui no estado do Maranhão, né, e apoia a candidatura à reeleição do governador Brandão. E não é uma decisão unânime, né? Diga-se de passagem. Há muito questionamento interno ainda, porque o processo foi um tanto quanto turbulento, né? Eu estive aqui nessa bancada, lhes disse das dificuldades burocráticas que o partido estava encontrando para agir com mais transparência, com mais rigor, né? No exercício do estatuto, na hora de tomar as decisões partidárias. E assim, a decisão foi produzida, muito questionável do ponto de vista político e jurídico, mas é ela que está posta, né? O PT vai apoiar a candidatura de reeleição do governador Brandão. João. Paulo, seja bem-vindo, né? Obrigado. Agradeço a sua presença. Boa tarde, primeiro. Falando de PT, né? Essa questão a gente sabe da previsão do Lula vir aqui ao Maranhão no início de agosto, né? Essa possibilidade. Como é que o senhor vê essa questão do posicionamento do Lula em relação às eleições do Maranhão? Primeiro, o senhor acha que ele vai pedir voto para alguém, vai subir no palanque de alguém, ou acha que ele vai ali ficar entre o Brandão, o Everton? Qual a sua avaliação em relação a isso? Não, Lula não tem como ficar entre um e outro, porque Lula não é eleitor do Maranhão. Nós é que somos eleitores do Lula, né? Então, assim, aqui no estado, tal qual em diversos estados brasileiros, onde o PT, a candidatura presidencial do Lula, tem candidatura dupla, esse é o cenário da eleição. É um fato da eleição que no Maranhão a aliança oficial, né, em torno do PSB, há um conjunto de militantes, movimentos sociais, demais partidos e organizações de esquerda que apoiam a candidatura do Everton. Então, esse é o cenário da eleição, esse é o cenário que a coordenação da campanha do Lula dialoga. O ministro Gilberto Carvalho esteve aqui, no Maranhão, e deixou isso muito claro, né? O nosso entendimento, enquanto Partido dos Trabalhadores, é consolidar esforços de unidade permanente em torno da eleição presidencial. A disputa local é a disputa local, né? Então, assim, eu acredito que, conhecendo o Lula e sua envergadura política, ele não vai ficar entre a cruz e a caldeirinha, né? Ele já, inclusive, manifestou predileções muito claras em relação ao cenário posto no Maranhão. Gisele. A última vez que tu estiveste aqui, Paulo, tu estiveste como pré-candidato a senador. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Obrigado. Agora, depois, claro, de alguns acertos dentro do partido, ou desacertos, tu figuras como pré-candidato a estadual. Mas eu teria aqui milhares de perguntas, talvez, ou de questões para debater contigo, mas como o tempo não nos permite, eu queria você, inclusive, do ponto de vista até da tua formação acadêmica, me dissesse qual a diferença que a gente pode ter da união entre Alckmin e Lula, nacionalmente, para o que se desenha agora, numa união entre o sarneísmo e o dinismo, no que eu poderia chamar de dino-sarneísmo ou sarnodinismo, especialmente com a declaração de apoio da ex-governadora Rosiana Sarney à candidatura do PSB à escolha pessoal do Flávio Dino, Carlos Brandão. Olha, primeiramente, é preciso dizer que
aliança política é aliança política, né? A gente não vamos fazer uma cruzada moral contra a aliança, que para mim a questão fundamental não é essa. A questão são as premissas em que a coisa é colocada. Por exemplo, no Maranhão, historicamente, nós fomos levados a acreditar que havia um antagonismo destes grupos que lideram o debate político no Maranhão. E em 2014 foi a expressão muito forte disso, né? Todas as oposições unificadas em torno da candidatura do Flávio Dino para governador e, naturalmente, o sentimento popular e social, né, do povo do Maranhão foi às urnas e deu a vitória ao Flávio. Essa aliança agora, porque eu fico me perguntando, ela é muito cedo, porque foram só 7 anos de governo. Então, assim, o próprio governo, o próprio grupo que ganhou ainda não sofre o desgaste clássico, né, de estar há anos governando e não conseguir alterar a dinâmica dos números. Então, assim, agora essa aliança é interessante, porque ela revoga as acusações históricas de quem são os responsáveis pela pobreza histórica do Maranhão. Durante muito tempo eles se acusaram mutuamente, aí trocaram tiro de tudo quanto é jeito para saber quem era o responsável. Então, assim, se está todo mundo junto, a quem que eles vão culpar daqui para frente? Então, assim, essa é uma aliança que ela é perfeita no plano de vista da política, porque você se alia mesmo. Olha o arco de aliança que o presidente Lula moveu agora para além do PT. Né? Então, assim, para ganhar a eleição você faz aliança. Agora, na realidade política local, eu desconheço, né, já que o Flávio lidera as intenções de voto para o Senado, eu não consigo entender a necessidade prática de uma aliança como essa. Eu, sinceramente, como sociólogo, como militante, porque eu não vejo desgaste. Por exemplo, olha o caso de Pernambuco, né, em que o PSB governa há 16 anos, um desgaste político terrível, e hoje Marília Reis, né, que saiu do PT, hoje está no Solidariedade, lidera as intenções de voto. Há um cansaço político de um modelo de gestão, dos discursos, aquela coisa toda. Aqui, 7 anos é um tempo relativamente curto para uma análise mais profunda, né? Então, assim, a gente precisa perceber o que está por trás de tudo isso, né? Porque a aliança não é só a declaração de que vou apoiar em você. A aliança envolve recursos, a aliança envolve uma série de outros fatores que nem sempre a população tem a oportunidade de tomar conhecimento, né? Então, assim, eu não fico surpreso pela aliança. Eu fico surpreso pela composição em si, porque eu não vejo ela no plano histórico como algo tão fundamental para um grupo que está governando o Maranhão há tão pouco tempo. Ericeira. Paulo, boa tarde a você. Seja mais uma tarde. vez bem-vindo aqui ao Jornal da Difusora. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Paulo, você falou aí importância da questão da aliança, né, que tem também que ter tem que se levar em conta também o histórico político, sim, a coerência também em relação a essa questão da aliança política, até que às vezes, ou muitas vezes, isso não é levado em conta, especialmente nessa eleição a gente tem acompanhado isso, não falo só aqui no Estado, nacionalmente até a gente tem visto isso. O maior líder do PT hoje, pré-candidato aí à presidência da República, o ex-presidente Lula, que tem ainda despontado aí na frente de todas as pesquisas, o ex-presidente Lula já declarou, já subiu o palanque aí da governadora ao lado de Rosiana Sarney, ao lado do ex-governador Flávio Dino. Então é uma aliança que, se a gente for olhar esse histórico político, não é tanta novidade assim. Mas se a gente for olhar o discurso local, quando em 2014 o ex-governador Flávio Dino falava em combater a miséria, que era trazida, segundo ele, pela família Sarney, que ficou vários anos à frente do poder aqui no estado do Maranhão, a gente percebe uma certa incoerência em relação a uma aliança agora. Mas eu queria saber de você, Paulo, em relação a essa questão da aliança com o PT, em relação a essa questão do desgaste que você mesmo falou, como é que você observa essa aliança na questão política? Porque você trouxe aqui que não verificava uma aliança por conta de uma eleição do ex-governador Flávio Dino, até porque ele desponta à frente das pesquisas e desponta muito bem em relação à questão das pesquisas. Mas seria mais também como uma forma de ajuda, já que a família Sarney tem seu eleitorado, isso é negável, tem sua rejeição, mas claro, tem seu eleitorado. Seria mais para ajudar, então, aí a pré-candidatura do governador Carlos Brandão. E queria saber como é que esse PT vai caminhar. Vai caminhar uma parte, de fato, com apoiando, como você disse, o PSB, que tem até uma aliança nacional, e uma outra parte aqui no estado do Maranhão, participando inclusive da convenção na próxima sexta-feira do senador Everton? O cenário político caminha para uma polarização, né? Vocês veem que de todos os postulantes ao Palácio dos Leões, o Brandão é aquele com o menor traquejo do ponto de vista político, institucional, né? Porque eu, por exemplo, não consigo visualizar resultado
de gestão. Tá aí a questão do ferry para não deixar a gente exagerar no debate. Tem questões de gestão que ultrapassam a mera conceituação de governo e oposição. Tem que resolver o problema. O problema não é de direita, o problema não é de esquerda, o problema é o problema, ele precisa ser resolvido. Aqui, no Maranhão, em que as elites políticas elas circulam muito entre si, ora estão num cenário de antagonismo, ora estão unificadas. Eu gosto mais da expressão sarnodinismo, né? Porque eu, pelo menos, compreendi que quando você une aqui adversários que historicamente se acusavam, por exemplo, quem é o responsável pela miséria histórica, a quem eles vão acusar? Essa é uma questão que, para mim, ela precisa ser respondida por eles, porque eles vão acusar quem agora? Porque, por exemplo, eles podem responsabilizar o Everton pelo atraso histórico do Maranhão? Não, o Everton está aí na luta, né, buscando a oportunidade histórica de liderar um novo momento para o Estado. E aí, a quem vai ser acusado daqui para frente? Então, assim, na disputa local, tem diversos elementos que precisam ser sempre conjugados para poder a gente compreender a salada mista que hoje está estabelecida. A federação partidária juntou muita gente e as composições políticas terminaram por transformar, né, adversários históricos em aliados agora de primeira hora. O nosso partido, o PT, como partido democrático que é, e aqui eu quero ressalvar os entendimentos internos, porque embora até aqui, do ponto de vista partidário, eu ainda não tenha conseguido a indicação para ser o candidato ao Senado, essa é uma coisa que ainda está no radar. Agora, pela dinâmica interna e por cumprimento de prazos, né, o partido aprovou, homologou a minha candidatura de deputado, e no outro cenário em que eu estou avaliando juridicamente, porque eu não estou lidando com nenhuma questão deles, eu estou lidando com uma questão minha, um direito fundamental meu como filiado a um partido político. E eu estou estudando a viabilidade eleitoral, o TSE abriu essa possibilidade, né, para que haja candidaturas duplas ao Senado Federal, e esse é um debate que eu não tenho o menor temor de fazer, porque do ponto de vista da regra, eles rasgaram o estatuto do nosso partido, há uma questão aí muito grave de abuso de poder econômico no processo de atração e definição de delegados internos, então assim, a Justiça Eleitoral vai avaliar a pertinência ou não dos meus questionamentos, mas que eu vou questionar, porque é um direito meu, como cidadão, como filiado a um partido político. E mantivemos, né, até aqui uma mesma posição, né? Vamos com o Everton, vamos para o debate político, apresentar uma alternativa para o Maranhão, o Everton tem dialogado bem. E assim, o que eu acho interessante, que nós não estamos falando de meros blocos históricos, nós estamos falando aqui de uma frente ampla que congrega nós da esquerda, congrega outras forças que estão no espectro mais ao centro, mais à direita, mas na questão local, né, preciso compreender que o Maranhão precisa ter um líder, né? A gente não pode ter um governador guiado pelo ex-governador, a gente precisa ter um líder político que fale pelo Maranhão e que ajude a resolver as coisas que estão em atraso. Eles estão aí se unindo porque eles se acusavam até aqui. E agora, vão acusar nós que estamos querendo... Então, assim, vamos devagar, porque tem muita eleição ainda para todo mundo. Mesmo os resultados previstos em convenção, eles ainda não estão de todo definidos, né? A gente sabe que há possibilidade de questionamento. Então, o jogo só acaba quando termina e vamos à luta, porque a vitória está no horizonte. Obrigado, Paulo, pela presença mais uma vez aqui no estúdio do Jornal da Difusora. Viu? Uma boa tarde. Obrigado. 1h mais 39 minutos, 1h39 minutos. Um recado para você que está acompanhando a gente no Jornal da Difusora. Olha, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, ali na Avenida Kennedy, 147, na Jordoa, e a Unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro do Calhau, aqui em São Luís. Fiat é Revemar.
Vamos fazer o seguinte, continua com a gente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, por exemplo, a antecipação por parte do governo federal no calendário do Auxílio Brasil. Vamos fazer aquele giro Imperatriz e Caxias também. Vamos continuar discutindo essas alianças na política aqui do Maranhão, em especial, né, a homologação na última sexta-feira por parte do MDB em relação aos caminhos aí para as eleições desse ano, entre outros assuntos. Tudo isso já, depois do intervalo a gente volta já. Uma hora mais 43 minutos, já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, na bancada John Coutrin, Gisele Marques e Eduardo Ericeira nessa segunda-feira. E olha só, imagina você ter acesso a atendimento médico de qualidade na palma da sua mão, hein? Sem precisar pagar plano de saúde, é isso mesmo. A Dr. Home BR levou a medicina para dentro do seu lar. Você não precisa mais sair de casa para receber atendimento médico particular de qualidade. E olha, esquece enfrentar fila, viu? Na Dr. Home você não precisa esperar para ser atendido. É tudo na hora, basta você se cadastrar no aplicativo da Dr. Home que você terá um hospital inteiro à sua disposição. Por apenas R$ 59,90 por mês, você terá acesso à saúde de qualidade com médicos disponíveis 24 horas, ambulâncias para urgências e emergências, consultas odontológicas, atestado médico, desconto de até 80% em exames, medicamentos e muito mais. Chama no WhatsApp 984849090. Dr. Home BR, saúde que cabe, olha, no seu bolso, viu? 1h44, 1h44, você ligado aqui no Jornal da Difusora. E o governo federal vai antecipar o calendário do Auxílio Brasil, agora confirmado. O valor de R$ 600 começa a ser pago no início de agosto. Ciro Mineiro está com a gente para confirmar essa informação. Tem muita gente já aguardando. Ciro, boa tarde para você. Olá, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? O calendário com as datas de pagamento foi disponibilizado no anexo da instrução normativa, tendo como base o número de inscrição social, o NIS, de cada beneficiário. Atualmente, 17 milhões e meio de famílias são atendidas pelo programa. O pagamento do auxílio está previsto até dezembro, conforme prevê a emenda constitucional promulgada no dia 14 de julho deste ano pelo Congresso Nacional. Por meio dessa medida provisória, o governo federal liberou crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o acréscimo de R$ 200 ao benefício, bem como o pagamento, o aumento e também o pagamento de outros programas do governo federal, a exemplo do valor do Auxílio Gás. No caso do Auxílio Brasil, os recursos também serão utilizados para o pagamento de custos e encargos bancários relativos à extensão do programa. E olha só, Adalberto, importante a gente destacar para todos os nossos telespectadores que o calendário completo de pagamento as pessoas vão poder conferir no Difusora On. Esse calendário está disponível lá no nosso portal. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Pelas informações, isso mesmo, já está lá no portal Difusorão, você vai lá e confere o calendário completo, tá bom? 1h46, 1h46. Vamos para Caxias, porque lá o combate ao mosquito, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya também. A unidade de vigilância em zoonoses de lá tem ações aí importantes nessa área. Quem tem os detalhes para nós é o Zé Carlos, tem informações ao vivo para a gente. Olá, Zé Carlos, boa tarde para você. Olá, Alberto, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a gente em todo o Maranhão. Pois é, a unidade de vigilância em zoonoses aqui de Caxias comemorou o resultado do índice que mede a infestação predial do mosquito Aedes aegypti no município. Agora, esse índice, que era de 1,70, caiu para 1,35. O coordenador da unidade de vigilância em zoonoses aqui de Caxias conversou com a nossa equipe de reportagem e reforçou, Ele comentou esse resultado. Vamos ouvir. Mas eu quero dizer nessa oportunidade que esse é um bom momento dos quais nós nunca tínhamos alcançado na história aqui do controle das arboviroses em Caxias. Mas isso tem um quê para essa história, Então o que é que aconteceu? Nós trabalhamos mutirões pontuais nas áreas mais significativas, com incidência. Nós levamos nossas equipes aqui do Núcleo de Educação e Saúde para atividade nessas localidades.
teve aqui as viaturas de UBV, né, de ultra baixo volume, que desenvolveram os 3 ciclos de nebulização em 15 localidades, e esse foi também o X da questão para que nós pudéssemos estar com os índices agora nesse tamanho, tá certo? É isso, Alberto. O empenho das forças de saúde aqui do município, aliado ao empenho da população, foi muito importante para reduzir os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti aqui no município. E a luta contra esse mosquitinho continua. Adalberto. Obrigado, viu, Zé Carlos? Até amanhã. A luta continua mesmo, tem que ser assim, né? Vamos em frente, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos agora à Imperatriz. Vamos lá para a região Tocantina nesse instante. Marcelo Júnior daqui a pouquinho vai apresentar o Jornal da Difusora em sua primeira edição, mas tem para nós aqui uma informação. E olha, gente, alerta ligado, hein? Porque tem lá uma avenida em Imperatriz com um número grande já de registros de mortes, infelizmente, esse ano. E a gente vai trazer informações com o nosso Marcelo Júnior, que vai explicar por que isso tem acontecido aí, hein, Marcelo? É a Avenida Pedro Neiva de Santana, não é isso? Boa tarde para você. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora no rádio e na TV. É um importante corredor de acesso entre as cidades de Imperatriz, João Lisboa, Senador La Roque, Buritirana e Amarante. Além disso, a Avenida Pedro Neiva de Santana, aqui dentro da área do município de Imperatriz, tem vários bairros residenciais. Por isso, o movimento é intenso, mas se tornou a Avenida da Morte. Pelo menos 5 pessoas já perderam a vida somente neste ano na rodovia Pedro Neiva de Santana, que é de responsabilidade do governo do estado. O problema maior registrado aí nos últimos 2 anos foi a retirada dos sinalizadores eletrônicos, das barreiras eletrônicas. Isso ajudava a conter o ímpeto dos condutores a reduzir a velocidade. E com a retirada aí dessas barreiras e a falta de fiscalização, o festival de acidentes, infelizmente, tem sido grande. Houve um acréscimo de 32% somente neste primeiro semestre da quantidade de acidentes registrados na Avenida Pedro Neiva de Santana. Nós, inclusive, conversamos com o secretário municipal de trânsito, o Leandro Braga, que fala sobre a situação da avenida aqui na cidade. A velocidade é um dos principais causadores de acidente de trânsito. A gente vê diversos vídeos, diversos acidentes de trânsito que a gente consegue visualizar e a gente observa que o veículo estava numa velocidade elevada. E muitos desses acidentes poderiam ter sido evitados se a velocidade tivesse uma velocidade compatível com a via. Há 2 semanas a gente viu um acidente aí com vítima fatal, um acidente com carro e moto. Apesar do carro fez uma manobra ilegal, uma manobra sem perícia, porém, se aquele condutor da motocicleta tivesse em uma velocidade compatível com a via, tenho certeza que ele tinha evitado aquele acidente, ou se não, ele teria evitado aquela morte. Então a gente observa que a velocidade é o principal fator que aumenta, que ocasiona acidente de trânsito. A Prefeitura de Imperatriz já tentou por diversas vezes formalizar um convênio com o governo do estado para manter a fiscalização ali na rodovia Pedro Neiva de Santana, que é estadual. Mas até agora esse processo não alcançou sucesso e mais acidentes têm acontecido. A última morte ocorrida na Pedro Neiva de Santana foi no dia 17 de julho, onde Jackson Silva, de 42 anos, acabou perdendo a vida. Volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. A gente já vai fazer a nossa virada de rede, mas antes dá tempo da gente ir com... Tem umas 3 minutinhos, dá tempo do Eduardo Erceira falar com a gente ainda sobre a repercussão em relação àquela decisão do MDB. A gente cobriu na semana passada a convenção no partido, e aí mesmo com o MDB oficializando o apoio aí ao meu caro Eduardo Erceira, na chapa que a gente já divulgou aqui, existe aquela divisão ainda dentro do partido. Você tem aí um vídeo do Lobão Filho, meu caro Eduardo? Pois é, Adalberto, ao que tudo indicava, iria ter esse apoio, também ao ex-governador Flávio Dino, também ao Senado, a gente já vinha falando sobre isso, só que com votos contrários de vários representantes do MDB. A gente falou, inclusive, na sexta-feira do Hildo Rocha, por exemplo, deputado federal, também do ex-senador Lobão Filho, inclusive tem um vídeo que circula nas redes sociais, a gente ouviu ele, inclusive naquele dia, ele já havia confirmado que poderia votar sim no pré-candidato Carlos Brandão, mas que não votaria no ex-governador Flávio Dino ao Senado. Inclusive, tem um vídeo aí falando sobre esse assunto.
A dificuldade é que o MDB não tolera Flávio Dino, simplesmente isso. E ser obrigado por uma questão legal a apoiar Flávio Dino é difícil para o coração de qualquer MDBista. O senhor não vai pedir voto para o Senado caso o partido apoie? Sob hipótese nenhuma! Esse é Lobão Filho. Esse é Lobão Filho. Ainda falou vibrando, né, o Lobão Filho. Mas assim, como eu disse, tem gente, tem uma ala do MDB que apoia sim, inclusive foi protocolado, homologado aí no Tribunal Regional Eleitoral. Foram 57 votos a favor para que o MDB apoiasse sim também a pré-candidatura do ex-governador Flávio Dino contra apenas 11 votos contrários dentro da legenda, portanto foi inclusive homologado, claro, contra o voto de vários personagens, como eu disse, o do Rocha, Lobão Filho, mas também tem muita gente que declaradamente apoia aí o ex-governador Flávio Dino também para o Senado. É o caso do deputado estadual Roberto Costa, que é um dos entusiastas aí à pré-candidatura tanto do Carlos Brandão quanto do ex-governador Flávio Dino. A gente vai continuar falando sobre essa repercussão já, pessoal, porque eu estou em cima da hora de fazer aqui a nossa virada de rede. Imperatriz e Caxias vão seguir agora com a programação local. Passar a palavra aqui para o nosso John Coutrinho. John, a repercussão continua aí, né? Adalberto, a gente vê aí que foi uma vitória do Roberto Costa, né? Porque já está trazendo na semana passada qual seria a estratégia, até já antecipou, né? A estratégia seria estender esse apoio a toda a chapa majoritária. Até já conversado com o Roberto Costa, já falado com ele, disse, olha, vamos colocar para votação, os delegados vão escolher, né? Algo em torno de 80 delegados, 180, se não me engano. E os delegados vão escolher se apoia o Flávio ou não, ou seja, apoia toda a chapa majoritária. Qual foi a estratégia? Tem uma questão jurídica também, não é? Aí, como o MDB tem candidato próprio a senador, teria aí que também ter apoiado, assim, se apoiar a chapa majoritária do Brandão, teria que incluir também o Flávio. Então essa foi a estratégia. E aí mostra uma vitória aí do Roberto Costa. O Roberto Costa que articulou isso aí desde o começo, né? Assim como fez também na eleição para prefeito. O Roberto Costa também liderou o movimento em favor do Neto Evangelista, ali como muita gente não queria apoiar o Neto no primeiro turno, mas queria apoiar o Brad e outras candidaturas, né? Então o Roberto Costa fez esse movimento ainda na eleição de prefeito, agora mais uma vez fez outro movimento a favor ali do Brandão e do Flávio e conseguiu ali no partido esses votos necessários para formar a maioria, mesmo, como o Eduardo já falou, contra os protestos do Lobão Filho, do Rocha. A ex-governadora Rosana Sarney manteve-se ali mais diplomada, né? Isso que é respeitar a maioria, que a maioria decidir, a Rosana acompanharia, mas o que a gente observa é o seguinte, o mais importante, segundo eu conversei com pessoas mais próximas ali do governo, né? Do Brandão, do Flávio, importante é ter o tempo de TV, né? O teu partido, se o não vai apoiar, se o Lobão não vai apoiar, X, Y não vai apoiar, mas tendo partido, tendo tempo, vai ser importante ele para reforçar a coligação. Nada melhor do que um pouco de tempo, ou até mais tempo, para que a gente possa analisar os fatos do ponto de vista histórico. Quem olha para 2014 lembra que Roberto Costa era um ferrenho opositor, era ele de um lado, o Flávio Dino do outro, né? E é importante lembrar que quando há oportunidade, quando há um contexto, o Flávio transforma quem ele quer em adversário a ser combatido, no inimigo a ser combatido. Em 2014, venceu a eleição ao lado de Carlos Brandão, que era da cozinha das famílias tradicionais, como a família Sarney. O Brandão e o Flávio Dino tinha ele como vice, mas o discurso era o anti-sarneysismo, era os 50 anos, 40, 50 anos de destruição do Maranhão e da pobreza do Maranhão. Então, naquele momento, o inimigo eleito para ser combatido era Rosiana Sarney. É por isso que o Lobão Filho diz que muita gente do MDB é ressentido com o ex-governador Flávio Dino. Não vai de jeito nenhum. E por isso o estranhamento de, neste momento, a gente ter um palanque 7 anos depois do governo Flávio Dino ter iniciado, com Flávio Dino, Brandão e Rosiana no mesmo palanque, na mesma composição política.
Por quê? Porque agora não é mais interessante eleger a Rosiana como a sua família, a família Sarney, como a grande responsável pelo mal, pela destruição, pela miséria do Maranhão. Aliás, eu lembro agora o Paulo Romão no primeiro bloco. Vão culpar quem? Porque os índices estão, alguns até piores. Rosiana entregou para Flávio Dino 22 cidades entre as 100 mais pobres do Maranhão. Hoje são 40 e quem diz isso é o IBGE. Quem diz que 60% da população do Maranhão vive na pobreza é o levantamento do FGV Social com dados do IBGE. Vão culpar quem pela pobreza? Então, é Flávio Dino, Rosiana e Brandão perpetuando a miséria no Maranhão. Pronto. Adalberto, é bom lembrar sobre essa questão de coerência que eu falei também no primeiro bloco aqui, enquanto a gente estava entrevistando o Paulo Romão, que, por exemplo, a gente percebe mesmo um mal-estar dentro do partido, do MDB, que não vem de hoje, como, por exemplo, o Lobão Filho, não só a Rosiana Sarney foi adversária do Flávio Dino ao governo do Estado, mas o próprio Lobão Filho foi e, na época, ele dizia assim, um apoio de ninguém, inclusive da própria família Sarney. E mesmo assim ele entrou aos 45 minutos do segundo tempo para competir contra o Flávio Dino, que estava com a máquina na mão, o que seria praticamente um suicídio político, mas ele foi lá, enfrentou e pelo menos está sendo coerente. Era adversário dele, não teve aí esse diálogo junto ao ex-governador Flávio Dino, hoje pré-candidato ao Senado, e continua com sua postura. Contrário, pelo menos ao apoio, não digo ao Carlos Brandão, isso há um consenso maior dentro do MDB, mas em relação ao apoio ao ex-governador Flávio Dino ao Senado, por isso que não tem esse consenso. A gente lembra aqui que em anos anteriores, tanto a Rosiana Sarney foi adversária do Flávio Dino para o governo do Estado, quanto o Lobão Filho, na época ele dizia que, inclusive, sem apoio de todos do próprio partido do MDB. Então ainda tem muito ressentimento nesse sentido. Compreensível o sentimento de Rosiana, porque foi vítima disso, foi vítima desse tipo de coisa, a Rosiana Sarney, no momento em que se elegeu ela como a grande inimiga do Estado do Maranhão. Ela tem razão em, neste momento, ser resistente a isso. Agora, não custa nada lembrar que, por exemplo, o Flávio Dino pediu ajuda ao José Sarney para ser eleito para a Academia Maranhense de Letras. Não custa nada lembrar que o próprio Flávio Dino foi pedir apoio de Rosiana em 2008, quando concorreu para prefeito da capital. Então, assim, é só por mera conveniência. Agora não é conveniente eleger a família Sarney como adversária. Aliás, outro dia ele disse que isso está superado. O Ricardo Bonac comentou o assunto, não foi, John Coutrinho? Ele divulgou um vídeo, viu, Roberto? Vamos acompanhar o trechinho aí do vídeo do ex-secretário Ricardo Murat, que há muito tempo participou do MDB, né? Participou muito tempo da família Sarney também. E vamos ver o que ele também é crítico do governador Flávio Dino, ex-governador Flávio Dino. Vamos ver o que o Ricardo falou. Eu aprendi que tudo nesse mundo tem um limite. Mas como na política vale tudo, e esse ditado não se aplica à política, assisti pasmo à união, que jamais imaginava possível, do MDB presidido por Rosiana se unir a Flávio Dino e Brandão. Na política, o impossível é possível, por mais absurdas que sejam as alianças, como a de Lula com Alckmin. Mas ver Rosiana apoiar esse governo e se unir ao grupo comandado com mão de ferro por Flávio Dino, realmente nunca imaginei presenciar. Para mim foi muito triste, decepcionante, mas como todos são livres para tomar o rumo que desejarem, eu espero sinceramente que ela seja feliz ao lado de Flávio Dino. Eu seguirei o meu caminho na oposição e, eleito deputado estadual, ao lado de Laésio Bonfim, governador, faremos a mudança que o Maranhão merece e precisa. Importante lembrar aí que o Ricardo Murat já foi da família Sarney e rompeu, né? Foi para a oposição também, né? Esse mesmo movimento que ele está criticando aí da Rosiana, ele já fez também no passado, né? O Ricardo Murat, e hoje está com o Laésio. Mas como ele disse, né, tem que respeitar as decisões de cada um. E o Ricardo Murat que siga a vida dele também, né, assim como cada um. Eu fico me perguntando se o Ricardo Murat, rapidamente, Roberto, se o Ricardo Murat tivesse no MDB, se ele teria tido esse discurso. Vamos lá. Fico perguntando isso também. 2 horas mais 1 minuto, 2:01, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. O Centro de Especialidades Médicas Dr. Kleber Carvalho Branco se tornou referência em saúde para Pedreiras e também toda a região. Você sabia que aqui no Centro de Especialidades Médicas tem ortopedista, ginecologista, nutricionista, neurologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, cardiologista, dermatologista, optometrista e pediatria?
E ainda faz exames de ultrassom, mapa, endoscopia, eletrocardiograma e espirometria. Parece particular, né? Mas é de graça. É gente cuidando de gente. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. E olha, o Sistema Difusora preparou uma programação especial em que já teve início, né? Aqui no Sistema Difusora, contando com um programa repleto. A estreia foi hoje, de atrações, diversidade. O Verão Difusora está chegando, já chegou com força total e eu tenho certeza que você não quer ficar de fora de nenhuma das nossas programações, né? Então fica ligado, hein? Fica ligado com a gente. É um oferecimento de Uninassal. Sol, praia, piscina e muita diversão. Sinônimos de pura alegria para quem tanto esperou o período de férias. E junto com as férias chegou o Verão Difusora, um programa especial para enaltecer ainda mais as belezas naturais, pontos turísticos e formas de se divertir no Maranhão. Dos dias 25 a 29 de julho, aqui na TV Difusora. Oferecimento Uninassal. 2h mais 3 minutos, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, PL confirma a convenção junto com o PDT, entre outros assuntos em destaque aqui nos bastidores da política no Jornal da Difusora. Nós soltamos já já. Olá, olá, já voltamos, são 2h mais 7 minutos, de volta ao Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos até as 2h15 aqui na bancada Geisael Marques, John Coutrin e Eduardo Ericeira. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? Porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Ou então você aponta agora mesmo o QR Code aí, que está aparecendo aí na sua tela, você que está na TV com a gente, e fala imediatamente com um dos nossos corretores, tá bom? Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. São 2h mais 8 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, a Câmara de São Luís está analisando a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui da capital, que deve ser votada ainda nesta semana. O Ciro Mineiro está acompanhando. Os trabalhos nesta segunda-feira foram conduzidos pelo vereador Otávio Soeiro. Por falta de quórum, a ordem do dia com projetos a serem apreciados e votados não aconteceu. A previsão é de que para essa semana a Câmara Municipal de São Luís discuta assuntos de grande relevância, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós, inclusive, não tivemos recesso para cumprir de forma regimental, esse cronograma. E a LDO é o primeiro passo para que a gente possa, acima de tudo, dar o direcionamento, as diretrizes, literalmente, do que o Executivo terá como previsibilidade para executar no ano de 2023. Em razão do falecimento do jornalista Fernando Júnior, dono do Instituto Escutec, os parlamentares presentes fizeram 1 minuto de silêncio. Na data em que se comemora o Dia dos Motoristas, o vereador Charles dos Carrinhos subiu à tribuna para repercutir o acúmulo de funções que condutores do transporte público estão se submetendo, sendo motoristas e cobradores ao mesmo tempo, em várias linhas de ônibus. Hoje o meu pronunciamento foi em virtude desse desmantelo, vamos dizer assim, é o que a gente entende. Agora, eu estarei pautando estarei buscando na realidade para que esta casa possa firmar um termo de ajustamento de conduta junto com a Secretaria de Trânsito, com a Promotoria de Direitos Difusos e Coletivos, tá certo? Junto com o SET, junto com o Sindicato dos Rodoviários, que é para estar ajustando essa conduta não só em relação à questão dos rodoviários, mas em relação à questão de todo o transporte da nossa cidade. Nesta segunda-feira, os vereadores também receberam a visita da Comissão da Mulher e da Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Na pauta, assuntos relacionados à garantia de direitos e proteção às mulheres. Hoje nós viemos aqui nessa data para falar dos desafios que a mulher enfrenta, mas também celebrar algumas conquistas que nós temos das legislações, do combate à violência, dos direitos das mulheres. 2h mais 10 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição.
Eduardo Ericeira, o PL confirmou a convenção junto com o PDT? Pois é, Adalberto, foi confirmado hoje, né, pelo grande líder do PL aqui no estado do Maranhão, que é o deputado federal. Quando eu falo grande é porque ele que comanda o partido, obviamente, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Confirmou que vai fazer a convenção junto. Os partidos, eles podem fazer a convenção, né, apoiam uma pré-candidatura de determinado pré-candidato neste momento, mas podem fazer as suas convenções de forma aliada também, claro, com o pré-candidato que apoia na eleição deste ano, mas também podem fazer, como foi o caso do MDB, fez aí de forma individual, singular, mesmo com a presença do ex-governador, do governador Carlos Brandão, pré-candidato aí à reeleição, compareceu no evento, mas foi feita uma convenção do MDB. Neste caso, o PL, o Partido Liberal, confirmou, inclusive por meio aí do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que vai fazer a convenção junto com o PDT. A gente lembra aqui que o PL está apoiando a pré-candidatura do senador Everton ao governo do estado, e inclusive indicou o vice na chapa da chapa que vai compor a encabeçada pelo senador. O Everton foi apresentado pelo PL, que é o deputado estadual Hélio Soares, que é pré-candidato a vice nessa chapa. Portanto, então, o PL, a gente vai estar acompanhando, Adalberto, porque outros partidos devem fazer convenções também aliados aí a outros partidos, dá mais esses partidos que encabeçam, né, chapas, como é o caso do PDT, PSB, enfim, PSD, PSC, que tem pré-candidatos aí apresentados. A gente vai seguir acompanhando e, claro, trazendo ao longo dessa semana essas convenções também que vão ser realizadas. Lembrando que amanhã à tarde, como a gente falou na última sexta-feira, vai ser a convenção do PSTU, né? E a gente vai acompanhar amanhã à tarde, portanto, esta convenção. Diogo Tri, Lula vem ao Maranhão ou não? Como é que está aí essa agenda sendo costurada? Adalberto, é uma previsão, né? Uma previsão, uma pré-agenda. Ainda não está confirmado, mas o presidente estadual do partido, Francimar Melo, conversei com ele no final de semana, e ele até confirmou a informação do Eduardo aí sobre, que ele conversou com o Gilberto Carvalho, que o Gilberto Carvalho, sim, sinalizou da possibilidade do Lula vir ao Maranhão. Mas de que forma? O Lula tem uma agenda marcada no Piauí, né, no dia 3, ali, no 3 de agosto. E aí ele poderia dar um pulinho lá em Caxias, né? Lá em Caxias, que é uma cidade mais próxima, e também fazer uma agenda lá. Né? O Lula, ele já também, segundo o próprio Francimar, já também teria sinalizado positivamente, não é? Mas essa semana vão bater o martelo, vão conversar com a coordenação da campanha do Lula lá em São Paulo, vão conversar todos e definir a agenda, né? Então, se confirmando, o Francimar disse que ele deve, portanto, estar lá em Caxias no dia 4 de agosto. Há uma segunda agenda também programada, já para a campanha mesmo, mais perto de outubro, talvez em setembro, do Lula aqui em São Luís. Então, seria 2 cidades. Agora em Caxias, dia 4 de agosto, o Lula estaria lá, e já em setembro aqui em São Luís, né? Numa agenda já mesmo de campanha, intensificação de campanha. Então, isso vai ser ainda discutido. Gilberto Carvalho está esperando o Lula retornar de uma viagem para colocar isso para ele e para definir, né, essa vinda do Lula. O Lula que veio aqui ano passado ainda, né, se eu não me engano, esteve aqui em São Luís, cumpriu agendas culturais, políticas, de inaugurações, esteve aqui com o Flávio, com o Everton, né, fez agenda juntos, todos eles, e agora o Lula pode vir em Caxias cumprir uma passagem por lá, uma visita por lá e depois aqui na capital maranhense. O Gilberto tinha falado só da data, John, Geisael, Adalberto, mas ele confirmou realmente, como a gente havia dito. Eu conversei com o ex-ministro do governo Lula e Dilma também, do PT, um dos coordenadores, inclusive, ele é um dos coordenadores de pré-campanha aí do ex-presidente Lula. Ele confirmou que ele vem sim ao estado do Maranhão, e os destinos mais prováveis, como o John trouxe aqui, de fato, é Caxias, mas que ele vem também aqui à capital São Luís. Vamos conferir, vamos aguardar a confirmação então dessa agenda. Eduardo, a Justiça mandou soltar o empresário Eduardo DP? Pois é, Adalberto, foi confirmado, né? Foi nesse último fim de semana, a gente inclusive trouxe aqui uma grande operação da Polícia Federal, que culminou com a prisão do empresário Eduardo DP, que também é conhecido como Eduardo Imperador. Ele seria sócio oculto, segundo investigações aí feitas pela Polícia Federal, de empresas que foram beneficiadas por recursos estaduais, mas anteriormente, nesse momento, por recursos federais via aí Codevasf. E eu estava verificando hoje, inclusive, essas verbas, inclusive, teriam sido aí repassadas por emendas aí de parlamentares. Isso aí foi notícia hoje
nacionalmente também, por emendas parlamentares, mas aí recebeu o alvará de soltura aí da Justiça Federal, estava preso, foi preso pela operação da Polícia Federal e já está solto aí o empresário Eduardo DP. A gente encerra o programa hoje lamentando a morte, o falecimento do jornalista e radialista Fernando Júnior, que ocorreu aqui em São Luís. Ele tinha 68 anos, começou sua carreira do radialismo na Rádio Educadora, passou por várias emissoras, a Rádio Timbira também, cobriu Copa do Mundo, foi um dos maiores comentaristas esportivos do Norte e Nordeste do Brasil e depois criou o Instituto Escutec, que realizou várias pesquisas eleitorais aqui no estado do Maranhão. Nossos sentimentos, a nossa solidariedade à família deste grande profissional, Fernando Júnior, que infelizmente nos deixou neste fim de semana. Amanhã nós voltamos 1h15 da tarde com o Jornal da Difusora em sua primeira edição.